Cuidado com os legisladores da fé. É isso mesmo que você ouviu. Existem determinadas pessoas que eles parecem que legislam em nome de Jesus. E o que é legislar em nome de Cristo? É querer criar leis, criar dogmas, criar princípios que o próprio Deus não estabeleceu ou que o próprio Deus não instruiu que assim se procedesse. E por que eu estou falando isso para você na noite de hoje, na nossa oração da noite de hoje? Lembrando que daqui a pouquinho eu quero orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Queridos, muitas pessoas têm sofrido em algumas igrejas, em algumas denominações, que tentam impor sobre a congregação regras, uma carga, ensinos que não são ensinos de Deus, que não são ensinos que estão de acordo com a Bíblia. Mas, na verdade, esses ensinos estão baseados na experiência humana ou estão baseados nos desejos humanos. Ou seja, se eu desejo algo para a minha vida ou se eu desejo algo de determinada forma, entendendo que aquilo é bom, então eu instituo aquilo como regra, vou achar embasamento bíblico para poder ensinar outras pessoas. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes esse ensino ele é errado, ele é pesado. E ao invés de edificar o corpo de Cristo, o que ele faz é gerar divisões, é gerar feridas. Por isso você vai ver muitas pessoas que estão feridas dentro da igreja. Talvez você seja uma delas. Pessoas que estão carregando um peso, uma carga. Pessoas que estão sendo vistas pelos líderes, pelos irmãos, como pessoas pecaminosas, simplesmente pelo fato de pensarem diferente em determinados assuntos. E para que você veja que esse assunto é tão sério e importante, ele está, inclusive, nas Escrituras Sagradas. Esse assunto está aqui na Bíblia. Eu vou ler com você a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 14, onde no versículo 1, Paulo começa dizendo o seguinte: aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Um irmão crê que ele pode comer qualquer tipo de alimento. Esse é o exemplo que Paulo está dando. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Provavelmente ele está se referindo aqui a alguém, que era vegetariano, alguém que não come carne ou algo do tipo. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. E aí no versículo 4, olha só o que Paulo fala. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Então, depois que Paulo dá esse exemplo, irmão, ele vai agora dar um outro exemplo para que as pessoas possam entender, do que ele está falando. E aí lá no versículo 5 ele vai dizer: da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Irmão, por que essa mensagem ela é muito importante para você na noite de hoje? Infelizmente, muitos líderes, muitas igrejas, eles vão colocar as suas experiências, os seus dogmas, como regras da verdade. Então, são pessoas que legislam em nome de Deus. Eles criam situações que não são situações que o próprio Deus criou. E com isso, muitas pessoas são feridas, muitas pessoas são machucadas, muitas pessoas estão magoadas dentro das igrejas porque elas não são bem vistas ou são vistas como pessoas que não estão cumprindo as regras, os preceitos estabelecidos por aquela igreja, mas são preceitos que o próprio Deus não estabeleceu. Você precisa entender uma coisa: existe uma diferença entre
comportamento, aquilo que é comportamental e aquilo que é espiritual. O comportamento está ligado muitas vezes a como nós fazemos algo, a como nós nos manifestamos a respeito de algo, a como nós agimos em determinadas circunstâncias. Então, quando o apóstolo Paulo ele usa aqui esses dois exemplos, no primeiro ele está falando o quê? De um comportamento a respeito da escolha de alimento. Pode ser que na minha vida eu escolha fazer um determinado tipo de dieta, baseado em proteína animal. Talvez você tenha feito uma opção diferente, de ir mais para um lado vegetariano, de comer mais folhas, raízes, leguminosas. Mas isso não nos torna diferente o quê? No campo espiritual. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: aquele que dá graças a Deus na hora de comer, por exemplo, um prato vegetariano, e ele está fazendo aquilo em gratidão a Deus, aquele que também está comendo um prato de proteína animal e também está agradecendo a Deus, ele também está fazendo com o mesmo propósito, com o mesmo intuito. A única diferença é que eles optaram por alimentos diferentes. Ou seja, os comportamentos são diferentes, mas a finalidade, ela é a mesma. E aí no segundo exemplo ele deixa mais claro ainda por quê? Porque algumas pessoas, algumas comunidades têm o hábito de dedicar um dia específico ao Senhor. Já outros vão entender que o dia de adorar o Senhor ou de dedicar 100% a Deus seja um dia diferente do que aquele outro pensa. Ou tem mais, tem pessoas que vão achar que não existe um dia especial, porque todos os dias o são. Todos os dias devem ser entregues ao Senhor. Todos os dias devem ser de busca ao Senhor. Por isso que eles não creem no dia específico. Mas o que o apóstolo fala novamente é o quê? Eles fazem tudo com o mesmo princípio. Aquele que estabelece um dia e separa um dia para o Senhor, ele está fazendo para quê? Para adorar ao Senhor, para dedicar a Deus. Aquele que faz todos os dias, ele está fazendo o quê? Com o mesmo propósito também, de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Ou aquele que faz num dia diferente também. Irmão, nós somos tão presos a essa questão religiosa, a questão do legalismo, que nós temos, por exemplo, a cultura dos evangélicos de fazer os cultos aos domingos. Se tem uma igreja que vai dizer que vai fazer o culto no sábado ou na sexta ou no meio de semana, para algumas denominações isso é um absurdo, é como se aquele culto lá da quarta-feira ele não tivesse validade. Percebe? É como se não tivesse validade. Por quê? Porque as pessoas, a maioria entendem, que o culto é no domingo, que domingo é o dia do Senhor. Então, irmãos, vamos parar com essas bobagens e amadurecer de uma vez por todas e entendermos o que é comportamento, O que é comportamento? Comportamento é a maneira que eu vou agir diante de algo ou fazer determinada coisa, daquilo que é espiritual. Amém? Então, o objetivo comum é ser espiritual. Como que eu vou viver a minha espiritualidade? Alguns vão dizer, olha, eu vou fazer o culto no domingo, domingo vai ser o dia que eu vou dedicar ali para fazer o culto coletivo, para estar com os irmãos, para me dedicar mais a Deus. Então esse vai ser o meu culto ao Senhor. Então você está cumprindo, através de um comportamento, algo que é espiritual. Mas vai ter outro irmão que vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer os cultos lá da nossa igreja, vai ser no sábado, ou vai ser na quarta-feira, porque nós entendemos que é o melhor dia, onde as pessoas estão mais disponíveis, onde a gente consegue reunir o grupo. Enfim, e tá tudo certo, irmãos, porque aquele que está adorando na quarta, na quinta, na terça, ele está adorando o mesmo Deus daqueles que elegeram o domingo para fazer isso. Você está percebendo? Então parem com essa bobagem de ficarem se criticando. Eu estou usando aqui um exemplo, mas existe um universo de coisas que muitas pessoas tropeçam, coisas pequenas, questionam como que se deve orar, como que se deve batizar, se batiza por imersão, se batiza por aspersão. Tem pessoas que às vezes são tão apegadas inclusive à linguagem, se você na hora de orar não usar determinadas palavras, elas não têm efeito. Irmão, para com essa bobagem. Eu quero dizer para você que Deus ele entende todas as linguagens. Se você está orando ao Senhor, o Senhor entende aquilo que você está falando. Independente se você use as palavras A, B, C ou D. Deus ele ouve até os seus gemidos. Ele entende até os seus gemidos. Quando você não consegue orar, quando você não consegue se expressar para Deus, se você gemer diante do Senhor com dores, com aflição, o Senhor está entendendo a sua oração. E aí tem pessoas que ficam
se apegando a picuinhas. Ah, porque você não terminou a oração falando em nome de Jesus. Ah, porque você não começou a oração invocando os 4 seres. Ah, porque... Gente, vamos parar com essa bobagem. Vamos aprender a viver como Paulo falou aqui em Romanos capítulo 14. Inclusive, sugiro que depois você leia ele por completo, né? Um capítulo aí um pouco mais extenso, mas que vai te trazer uma informação muito importante para que a gente consiga viver em harmonia, para que a gente viva em comunhão uns com os outros e principalmente respeitando comportamentos que são diferentes ao nosso. Obviamente, comportamentos que são diferentes, mas que levam, né, ao mesmo Deus. Agora, se o comportamento é diferente e leva a uma espiritualidade diferente, aí nós temos um problema, né, no lado espiritual. Então esse comportamento automaticamente ele está condenado. Mas se eu estou fazendo algo para Deus, né, e é só uma questão comportamental, não existe pecado nesse comportamento adotado, então saiba que está tudo certo diante de Deus. E Deus não está se importando se você escolheu a dieta A, B, C ou D. Deus não está se importando qual foi o dia que você escolheu, né, para adorá-lo. Deus não está se importando se você vai batizar por imersão, por aspersão. Deus não está preocupado se você vai usar determinadas terminologias. A única coisa que Deus está preocupado é que você cumpra o alvo final. É que você o busque em espírito e em verdade. É que você dedique tempo a Ele. É que você separe a sua vida para o Senhor, né, os seus bens, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que está à sua volta, que você dedique a Ele. Então, em cima dessa palavra, eu quero aqui orar pela sua vida. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai, diante do Senhor, te pedindo que essa palavra venha descer ao seu coração, que ela venha fazer sentido na sua mente, na sua vida, que ele entenda, Pai, e aprenda a discernir aquilo que é comportamento daquilo que é espiritual, que ele possa agir com mais paciência diante de pessoas que se comportam de uma forma diferente dele, que ele possa entender, Pai, que existe uma pluralidade de comportamentos e que o Senhor ama a todos iguais. E o Senhor deu a sua vida por todos nós, independente das nossas escolhas ou dos nossos hábitos comportamentais. Então, que em nome de Jesus, o Senhor entronize no seu coração essa mensagem, para que ele possa ter discernimento e saiba separar, como um homem e uma mulher madura, aquilo que é comportamento daquilo que é espiritualidade. E que assim o Senhor faça, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Se a mensagem falou ao seu coração, vou pedir para que você, já curta aí. E se você ainda não é inscrito, irmão, se inscreva aqui na nossa comunidade, se inscreva aqui no canal. É muito importante porque você ajuda a fortalecer a mensagem de Cristo, mais pessoas vão poder ter acesso a ela. E você também não ficará de fora, porque uma vez que você estiver inscrito, você será comunicado, avisado, sempre que estivermos aqui com conteúdo novo. Se você perdeu a mensagem de ontem, a última, vou deixar ela aqui disponível para você, ou procure aí no nosso feed. E lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, meditando na sua palavra, orando. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.